Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, desse dia 10 de dezembro de 2023, e convido você para abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 21, versos de 1 a 21. Gênesis, capítulo 21, versos 1 a 21. Está escrito: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema alegria e choro na família. Alegria e choro na família. Bom, esse texto trata de 2 assuntos básicos. Primeiro, o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Segundo, a despedida de Agar e de Ismael. Ou seja, alegria e choro são ingredientes que compõem a festa da mesma família. Alegria e choro existem no mesmo dia, na mesma família, na mesma situação.
A Bíblia diz que nesse tempo Abraão estava morando entre os filisteus, e ele vê o cumprimento da promessa de Deus, do filho da promessa. Aqui vem o problema do ciúme, quando Sara flagra o Ismael caçoando do Isaac. Aqui você vê a instrução divina, dizendo para Abraão: atende a Sara, faça o que ela está mandando, pode pedir a serva, o filho dela, porque a tua descendência será em Isaac, não em Ismael. Você encontra aqui a separação, quando Abraão tem o desgosto, a tristeza, a dor de mandar embora de casa a serva e o filho Ismael. Você tem a promessa divina de que Deus vai fazer desse filho que está sendo mandado embora uma grande nação, e você tem finalmente o cumprimento dessa promessa. O Ismael vai se casar com o egípcio e vai formar um grande povo, uma grande nação. Então vamos olhar esse texto, por gentileza, comigo, todos com a Bíblia aberta nesta passagem. A primeira coisa de destaque aqui é a alegria do nascimento. A alegria do nascimento. Vejam vocês, que Deus havia chamado Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma terra idólatra, e ele sai de lá, vai para o norte, para Arã, e ali de Arã ele sai para uma terra que ele não conhecia, que Deus havia prometido, e ele é casado com Sarai. Eu vou usar o nome Sarai. Abraão, vocês conhecem bem a mudança de nome, para não ficar trocando de nome toda hora. Então ele sai, o Abraão, com Sara. A Sara era meio irmã dele, pais iguais, mães diferentes, e os acompanha Ló. Então eles caminham sem saber para onde vão. Abraão tem 75 anos de idade, e Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações. O problema todo é que a mulher dele, a Sara, era estéril. Ele tem 75 anos, a Sara tem 65. E a promessa de Deus está de pé, mas o tempo da pressa fica angustiante para Sara. Quando Abraão está com 86 anos, ou seja, já tem 11 anos que Deus fez a promessa, e a promessa não tinha se cumprido, a Sara tomou uma decisão: olha, nós vamos ter que dar uma mãozinha para Deus, porque se deixar só com ele a coisa não vai funcionar. Eu estou agora parafraseando a Sara. Então você vai fazer o seguinte, Abraão: eles já tinham estado no Egito, por erro de Abraão, mentiu no Egito, dizendo que Sara era irmã dele, para que ela não fosse para o harém do faraó, e depois a coisa foi descoberta, ele foi repreendido por Faraó. O Faraó deu muitas riquezas para ele, e dentre as muitas coisas que receberam no Egito, a Sara recebeu uma serva, uma escrava, chamada Agar. Então, trazem Agar. Agar agora é a secretária doméstica da casa. Então, Sara diz para Abraão o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, você vai coabitar com Agar, para suscitar um descendente, um filho. Esse filho não vai ser dela, vai ser meu. É barriga de aluguel. Então, o Abraão, que deveria ter confrontado a Sara e não concordado com a Sara, e alertado a Sara: olha, Sara, Deus fez uma promessa. Promessa de Deus e a realidade é a mesma coisa. Promessa de Deus não falha. Mas não, ele fraquejou também, como Sara. Coabitou com Agar, e nasceu Ismael. Agora, quando Abraão tem 99 anos, Deus aparece para eles: olha, vou cumprir a promessa. O Abraão riu. Quando a Sara ficou sabendo, ela riu também. Não, o riso da incredulidade. O riso da incredulidade. Porque na verdade o corpo de Abraão já estava amortecido. Sara já era uma mulher de 90 anos, além disso estéril. Ou seja, as evidências ou as circunstâncias conspiravam contra a possibilidade de nascer um filho.
Mas Deus cumpriu a palavra. E agora nasce o Isaac. Quando Ismael tem quantos anos? 14 anos. 14 anos. Agora pense comigo no drama para Agar, no drama para Ismael, porque na cabeça da Agar, durante 14 anos, o filho dela era o único filho que Abraão tinha. Era o filho que haveria de dar prosseguimento à família, com tantas e ricas promessas. Abraão era um homem muito rico, um único herdeiro. Quando o menino está fazendo planos na adolescência, nasce o Isaac, um banho de água fria. No futuro de Ismael, nos sonhos de Agar. Então, o texto vai nos informar, primeiramente, que Deus cumpre a sua promessa, versículos 1 e 2, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. O que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus faz, ninguém pode impedir a mão de Deus de fazer. Então a promessa está cumprida. O que é curioso, que então está escrito aqui, Sara concebeu, versículo 2, e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Agora preste atenção nisso, a promessa de Deus se cumpre não no tempo que eu quero, que eu espero, mas no tempo de Deus. Por uma pressa nasceu Ismael. O fato de ter nascido Ismael, de ter arranjado um bebê de proveta e uma barriga de aluguel, não anula a promessa está de pé. Então no tempo oportuno Deus cumpriu a promessa. Versículo 3, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Mas quem escolhe o nome Isaac? É Abraão? Resposta, não. Quem escolhe o nome Isaac? Vai lá comigo para o capítulo 17. Por gentileza. Versículo 19. Deus lhe respondeu: de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaac. Quem escolhe o nome de Isaac? Deus. Agora, ao nascer o menino, o Abraão simplesmente ratifica, confirma, homologa o nome que Deus havia escolhido, pôs o nome de Isaac. Então, quando nasce o Isaac, fica claro três coisas. Primeiro, Deus cumpre a sua palavra. Segundo, Deus é onipotente, que foi preciso fazer um milagre para o menino nascer. Terceiro, os planos de Deus são cumpridos não de acordo com a nossa pressa, não de acordo com o nosso cronos, mas de acordo com o kairos de Deus, do tempo oportuno de Deus. Então esse é o primeiro ponto, Deus cumpre a sua promessa. Segundo ponto desse texto, Abraão cumpre as exigências da aliança. Veja comigo agora, capítulo 21, a partir do versículo 4, até o versículo 7. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Vocês sabem que a circuncisão era o selo da aliança, era a entrada visível no pacto, como hoje o batismo infantil substitui a circuncisão, assim como a ceia substitui a Páscoa. Então a criança era circuncidada ao 8º dia. Por que circuncidada ao 8º dia? Hoje me parece que a ciência, a medicina, é unânime em afirmar que não há nenhum dia na vida do ser humano com melhor cicatrização do que no 8º dia. Então o 8º dia
era o dia que Deus havia estabelecido, porque isso também tinha segredo de ciência por trás, porque Deus é o autor da ciência. Então no 8º dia, ele cumpre a promessa e circuncida o Isaque. Então versículo 5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Quando o menino nasceu, ela riu quando ela foi informada de que ela seria mãe, com 90 anos. O Abraão riu também, quando Deus falava: agora é a hora de cumprir a promessa. O riso deles foi o riso da incredulidade. Incredulidade. Mas agora, quando nasce o Isaque, o que significa a palavra Isaque? Alguém lembra? Riso. Só que o riso que o menino traz, e o nome significa riso, está na contramão do riso que eles tiveram. O riso deles era o riso da incredulidade. O nascimento de Isaque é a evidência de que o riso da incredulidade precisa acabar, para que o riso da realidade possa surgir. Então é cumprimento da promessa. Agora vejam vocês, em terceiro lugar, que Sara exulta de alegria nos versos 6 e 7. Disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Ou seja, era uma coisa assim impossível. Imagine uma mulher de 90 anos com um bebezinho no colo amamentando. Você com 90 anos amamentando um filho, que negócio é esse? Que história é essa? Como é que foi isso? Como é que foi isso? Ela deve ter explicado isso centenas de vezes para tanta gente que perguntou para ela. Era uma evidência do poder de Deus. Evidência do poder de Deus. E agora ele diz que todos que ouvissem essa história iriam rir com ela, um motivo de alegria dela, né? E aqui eu queria parar um pouquinho para fazer um paralelo entre Isaque e Jesus. Nós estamos no Natal, relembrando o nascimento de Jesus, e é uma espécie de paralelismo entre o nascimento de Isaque e o nascimento de Jesus. Vejamos. Primeiro, tanto Isaque como Jesus foram a semente prometida. Aliás, foi prometida a Eva lá, né? Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Isaque foi prometido, Jesus foi prometido. Segundo, houve um período de espera entre a promessa e o cumprimento. Quando ninguém mais acreditava que Abraão pudesse gerar um filho, corpo amortecido, conforme está escrito em Romanos 4, e a mulher já idosa e estéril, uma grande espera. Para a chegada do Messias, houve também uma grande espera. A Sara já não podia ser mãe, porque era velha e estéril. A Maria não podia ser mãe, porque era nova demais, não estava casada. Foi um milagre. Terceiro aspecto: quando Sara ouviu a promessa do nascimento de Isaque, ela riu e perguntou como isso poderia acontecer, uma vez que era velha demais. Gênesis 18, 13. Qual foi a resposta do anjo para Sara? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Gênesis 18, 14. Quando o anjo Gabriel chegou a Nazaré para comunicar a Maria que ela seria mãe do Salvador, qual foi a pergunta dela? Como pode ser isto? Eu não sou casada ainda, eu sou noiva. Eu nunca coabitei com homem algum. E qual foi a pergunta do anjo, ou qual foi a afirmação do anjo para ela? Nada é impossível para Deus. Olha o paralelo aí. Quarto lugar, os nomes das crianças eram simbólicos. Isaque, riso. Jesus, o Salvador. E foram dados tanto para Isaque quanto para Jesus antes deles nascerem. Então tem esse outro paralelo aqui. Quinto paralelo: o nascimento de ambos aconteceu
no tempo determinado por Deus, não no tempo que os homens queriam ou esperavam. Sexto paralelo: tanto o nascimento de Isaac como o nascimento de Jesus requereu um milagre, como já foi dito aqui. Uma era velha demais, outra era nova demais. Uma era casada, mas era estéril. A outra não era casada, mas Deus operou nela o milagre do Espírito Santo. Último lugar, sétimo paralelo: tanto o nascimento de Isaac quanto o de Jesus foram motivo de alegria, não só para suas respectivas mães, mas o riso da alegria estende-se a outras pessoas. E você e eu estamos aqui hoje com alegria, porque a mensagem do anjo para os pastores é esta: eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Bom, então vamos ao segundo ponto da mensagem: a dor da despedida. Veja comigo os versos 8 e 10. Isaac cresceu e foi o quê? Desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Meus irmãos, eu leio isso aqui, torno a ler de novo, leio outra vez. Falei, gente, eu não me lembro de ter lido qualquer personagem da história que, uma vez desmamado, se desse um grande banquete. Pelo menos a nossa cultura não tem isso, tem? Você celebra o nascimento, né? Depois você celebra 15 anos das meninas. Homem não tem tanta firula, não tem festa para homem com 18, né? Mas para menina tem de 15. Depois celebra casamento, depois celebra o nascimento dos filhos, a data de aniversário. Mas não conheço ninguém que faz um grande banquete porque o menino foi desmamado. Isso é no que dá, né? Ter filho aos 100 anos. Os estudiosos dizem que o menino amamentava 3 anos. Então quero fazer essa conta com vocês e fazer a seguinte pergunta: se o Isaac foi desmamado com 3 anos, quantos anos tinha o Ismael? 17 anos. 17 anos. Então, vamos ver aqui. Versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. E a palavra caçoava é uma palavra muito, muito, muito interessante. E a ideia aqui é tratar de forma maldosa. A Sara ficou muito enraivecida. Muito enraivecida. Porque às vezes as pessoas dizem que pai e mãe não devem interferir na briga de criança, e não deve mesmo, né? 2 crianças estão brincando. Lá pelas tantas, um se estranha com o outro, e às vezes pai e mãe tomam partido de criança e geram uma confusão, uma baita confusão na família. Não era o caso aqui. O caso aqui não é de 2 crianças que estão brincando e de repente uma fica estressada com a outra. Não, estou falando aqui de um rapaz de 17 anos e um menino de 3 anos. Você pai, você mãe, se encontrar uma situação dessa, você fica irritado também, ou não fica? E aqui vem o segundo ponto, que a crise é gerada, vejam vocês, que a crise muitas vezes é gerada em meio à celebração da vida, num dia de festa, num dia de um grande banquete. Responda aí para mim, você já foi a alguma festa e durante a festa o clima azedou? Já viu isso acontecer? Olha o constrangimento. Os convidados, imagina os convidados. De repente, o sorriso vai embora do rosto.
De repente a família começa a ficar extremamente constrangida com os convidados, porque um grande banquete é um grande banquete. Um grande banquete tem muitos convidados, tem muitos hóspedes. O anfitrião preparou muita provisão. E de repente tudo que você bota na boca fica com gosto amargo. Já não tem mais graça. Já não dá mais para fulano, seja bem-vindo, ô fulano, seja bem-vindo, que bom que você veio na minha festa, que legal, você apareceu, que legal, não tem nada de legal, não tem nada de ser bem-vindo, mas acabou tudo, perdeu a graça, clima não tem mais para festejar. É curiosíssimo. E aí, veja o que aconteceu, versículo 10, disse a Abraão, quando Sara viu que o Ismael caçoava do Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Segundo aqui, ponto que eu levanto, é que a crise é gerada por um profundo sentimento de rejeição. A Sara está dando uma ordem no marido agora. Quando Sara deu uma ordem para o marido, coabita com Agar, ela estava errada. O Abraão, ao fazer a vontade dela, estava também errado, e as consequências foram trágicas. Mas agora, a rejeição vai passar por um outro ângulo que eu vou clarear daqui a pouquinho, mas eu quero aqui só despertar esse ponto aqui: rejeita essa escrava. E penso eu que não tem nenhuma atitude mais terrível e dolorosa de machucar uma pessoa do que o sentimento de rejeição. A rejeição desarticula a saúde psicológica. A rejeição provoca uma desestabilização psicossomática. A rejeição joga a autoestima lá no fundo do poço e produz uma espécie de sentimento de monturo existencial. Começa aqui o gosto amargo de se sentir descartável diante da vida. Em outras palavras, é o abraço que não pode dar, é o beijo que não é recebido, é o telefonema que é desligado na cara, é a dor de não ser mais amado. Terceiro, a crise é gerada quando o outro é tratado como sujeito indefinido da história. Rejeita essa escrava, essa, é um sujeito indefinido, agora não tem nome, agora não é Agar, agora não é gente, agora é um objeto descartável. Essa é a linguagem do desprezo humano. Ela usa essa escrava, ela usa seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho. Quarto lugar, a crise é gerada quando a pessoa despedida se sente sem direito, sem vez e sem voz. Rejeita essa escrava.
agora é escrava. Ou seja, uma escrava não podia opinar, ela não tinha vez, ela não tinha voz, ela não pode, ela não sente, ela é mandada embora. Quinto, a crise é gestada ou gerada quando o apego à herança suplanta o amor familiar, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Ou seja, também aqui, preste atenção nisso, propósito de Deus e atitude humana, não é que Deus está apoiando essas palavras de Sara. A despedida sim, e eu vou mostrar depois por quê. Mas a linguagem de Sara aqui é uma linguagem ácida, tóxica, preconceituosa, opressora. Agora, o que é impressionante é o que nós vamos ver a partir do versículo 11. O que está no versículo 11? Versículo 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Claro, amor de pai, amor de filho. Quantos anos tem o Ismael? 17 anos. É o que? Hoje diríamos o que hoje? Uma adolescente. Adolescente precisa de pai. Precisa de orientação. Então, para Abraão foi muito penoso, muito penoso. E a palavra penoso, para vocês terem uma ideia, significa no hebraico sacudido violentamente. Você já viu na sua casa, quando a janela está aberta e vem um vento muito forte, as cortinas esvoaçam para lá e para cá? Essa é a palavra no hebraico. O coração de Abraão era como uma cortina esvoaçada pelo vendaval. Não foi fácil para ele tomar essa decisão. É por isso que o verso 12 diz assim: disse, porém, Deus a Abraão. Veja que o porém está na contramão do sentimento dele. Não pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Por quê? Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Olha a promessa. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Olha a atitude de Abraão. Levantou-se, pois, Abraão, rapidamente, prontamente, imediatamente, sem adiar, sem questionar, sem pestanejar. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. A pergunta é, por quê que Agar está sendo despedida? Por que não podem coexistir? Por que Agar não tem uma tenda do lado da tenda da Sara? Por que o Ismael não cresceu junto com Isaac? O que isso tem a ver com a história? O que isso tem a ver com o futuro? Então vamos dar uma olhadinha? Abra sua Bíblia comigo lá, depois a gente volta aqui, lá em Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, isso tem um significado espiritual. Eu não sei exatamente se Sara, se Abraão alcançaram tudo isso, mas isso tinha uma representação espiritual na história da igreja. Abra em Gálatas 4, versos 21 a 31. Abriram aí? Gálatas 4? Vai aparecer aí no quadro, então nós vamos ler. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa.
Estas coisas são alegóricas, preste atenção aqui, estas coisas são alegóricas, os dois filhos, o filho da escrava e o filho da mulher livre, porque estas mulheres são duas alianças, Agar e Sara. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, a Jerusalém terrena, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, celeste, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os que tem marido. Vós, porém, irmãos, agora está aplicando, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, que é Ismael, perseguiu ao que nasceu segundo o Espírito, que é Isaque, assim também agora. Ou você está falando para a igreja que está sendo atacada, que está sendo perseguida pelos judaizantes, representando a velha aliança, representando o Sinai, representando a Jerusalém terrena, atacando aos que são filhos da promessa, da Jerusalém celeste. Versículo 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ele está falando de duas mulheres, de dois filhos. Ele está falando de duas alianças, da velha aliança e da nova aliança. Ou seja, para que a nova aliança se estabeleça, a velha aliança tem que acabar. Para que você seja livre, a escravidão tem que terminar. Então, essas duas mulheres, esses dois filhos, são uma alegoria daquilo que haveria de acontecer ao longo da história da igreja. Mas abra aí um outro texto, só para a gente fechar esse assunto. Romanos capítulo 9, por favor. Versículos 6 a 9. Romanos 9, 6 a 9. Vamos juntos. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, perceberam? Mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, no caso de Ismael, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, como Isaque, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Perceberam por que Deus disse para Abraão: não fica o seu coração esvoaçado com uma cortina ao vento, atende em tudo que Sara falou, despede a Agar, despede a Ismael, porque isso tem um significado espiritual, e toda a história da igreja precisa revelar essa realidade espiritual que está por trás desta alegoria. Bom, dito isto, voltemos ao texto de Gênesis 21, para dar prosseguimento à história. Gênesis 21, vai para lá comigo. E aqui eu quero tratar do quarto ponto da mensagem, a dor de sentir-se sem rumo na caminhada. Olha versículo 21, 14 agora. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Leia comigo o restante do verso 14, vamos juntos? Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Então, a primeira coisa é que ela saiu, e sair, irmãos, é ruptura, é quebra de vínculos.
é despedida. Agora não tem mais espaço para ela. Ela sai na direção de lugar nenhum. Ela saiu. De que maneira? Errante. Ela não tem um destino. Quando você sai para algum lugar. Você sai de São Paulo para o Rio, para Belo Horizonte, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para a África, para o interior do estado. Ao sair, você sai com endereço. Ela não, ela saiu o quê? Errante, sem rumo, sem norte, sem destino. Mas ela sai errante para pôr o pé onde? No deserto. E sabe, irmãos, deserto é perigoso, é seco, é árido, é ameaçador, é pronúncio de morte. Andar com um menino de 17 anos no deserto, com pães e um odre de água. O que é um odre? Odre é um saco de couro. Não diz o texto o tamanho desse saco de couro. Com água. E deserto é lugar de sol causticante, areias esbraseantes, de sede implacável. Então essa é a condição dessa mulher na saída, desesperadora. Mas qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? Não temas, porque eu vou fazer desse menino uma grande nação. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Fica calmo, que o menino não vai morrer. Que se não tivesse essa palavra de Deus para Abraão, ele estaria desesperado. Eu vou enviar meu filho para a morte. Mas aí vem o quinto ponto: a dor de esperar o que só faz desesperar. Olha o versículo 15 comigo, por gentileza, o que está escrito. Primeiro, o esgotamento dos recursos humanos diante da necessidade imediata pela permanência da vida. Leia o 15 comigo, por favor. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. Então vamos parar um pouquinho aqui. O que significa acabar a água no deserto? Fim da linha, fim da vida. Ninguém consegue ficar num deserto sem água. É morte, é morte. Por isso que a atitude dela no verso 16 é esta: afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Você não encontra uma palavra de Agar até agora. A Bíblia omite, o narrador bíblico omite os sentimentos dela, ao ser despedida, ao ser descartada, ao ser mandada embora, a ter como herança da grande riqueza que o Abraão tinha, alguns pães e um odre d'água. A Bíblia não fala nada do que ela sentiu. Ela era uma escrava, não tem direito, não tem vez, não tem voz. E ela caminha certamente por um longo período, até esgotar a última gota d'água do odre. Os recursos estão terminados, a esperança morreu. E diz a Bíblia que ela bota o menino debaixo de um arbusto, como fosse o CTI, uma cama de um doente terminal, e ela senta, e não diz a Bíblia que ela ora, não diz a Bíblia que ela reclama, não diz a Bíblia que ela grita, só diz a Bíblia que ela fez o quê? Chorou. É a voz eloquente do desespero, quando ela deve ter pensado e rondado o coração dela: tudo acabou, tudo acabou. É a voz que só faz desesperar. Mas agora, louvado seja Deus, nós vamos encontrar o final lindo dessa história. A dor é curada. Não, antes disso, por favor, eu preciso ler o versículo 17.
a incapacidade de ver Deus nas situações mais desesperadoras da vida. Por favor, leia comigo o versículo 17, esse versículo é tão importante. Vamos juntos? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? E eu pergunto, onde está a voz do menino? Não está registrada. A Bíblia não diz. O que o menino disse? Eu não sei. Talvez diz: mamãe, me ajude. Mamãe, estou morrendo. Ou talvez nem isso. Talvez ele não tivesse força para gritar. Talvez ele estivesse no estertor da morte, lábios rachados, talvez apenas balbuciando no que ele pensou as últimas palavras da vida. Que coisa incrível! Deus escuta até gemido, Deus escuta até pensamento, Deus escuta a voz que não foi articulada. O que tem do lado de cá? Uma mãe chorando. O que tem de lado de lá? Um filho morrendo. O que tem acima? O Deus Todo-Poderoso, capaz de reverter uma situação humanamente irremediável. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é que Deus afasta o sentimento de desprezo e de rejeição de Agar, porque na hora que ela foi despedida, o nome dela não foi pronunciado. É essa escrava, é o filho dessa escrava. Na terra ela não tem mais nome, mas no céu o nome dela é pronunciado. A voz não vem da terra, vem do céu. Louvado seja o Senhor. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, eu quero chamar a sua atenção para esse ponto aqui. O anjo de Deus, que está no verso 17, está o anjo, não um anjo, e anjo está com letra maiúscula. O anjo de Deus, no Velho Testamento, é uma teofania, é a própria apresentação do Deus pré-encarnado. Ou seja, no verso 17, quem pronuncia o nome dela a partir do céu é o próprio Deus. Quando Deus pergunta para ela assim: o que tens, Agar? Sabe o que Deus está dizendo? Não tem nada que machuca mais, irmão, do que você ser descartado, rejeitado, jogado fora, e você não ter direito nem de vez, nem de voz, de falar nada. Está com o peito abafado. O que é que Deus está falando para ela? Desabafa, filha, põe para fora. O que tens? Fala, grita, expõe, se manifeste, expresse. Que tens, Agar? Até então ela foi tratada por Sara como uma coisa, uma matéria descartável. Até agora ela é uma figura indefinida da história, mas existe um alguém que sabe que Agar não é uma ninguém, que sabe o nome dela, que chama o nome dela desde o céu, que tem um arquivo vivo dela, que pronuncia o nome dela, que dá valor a ela. Poderíamos chamar isso de terapia divina. Eu não sei como é que está seu coração, quem está nos acompanhando. Às vezes a gente se sente assim, sabe, desvalorizado, descartado. Eu quero dizer para você que Deus se importa com você. Deus sabe o seu nome, Deus se importa com a sua dor,
E Deus não desampara você, mesmo nas horas mais difíceis da vida. Segundo lugar, Deus encontra Agar exatamente onde sua história parecia ter chegado, ao fim. Olha aí o versículo 17 e 18, já lemos o 17, vamos ao 18 agora. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O que eu acho incrível é que Deus poderia ter dito isso para Agar lá no dia que foi despedida do Abraão lá. Falou: minha filha, você está sendo despedida, mas calma o seu coração, vai dar tudo certo, eu estou no controle. Você vai passar por algumas dificuldades, mas pode ter certeza que você não vai morrer, seu filho não vai morrer, vou fazer dele uma grande nação. Deus disse, não foi para Agar, Deus disse foi para Abraão. Ela sai andando errante pelo deserto, sem saber o que está acontecendo. Está tudo escuro, está tudo sombrio, é um breu. Às vezes Deus permite você ir até ao último furo da correia, na 1/10 hora, na última volta do ponteiro, quando todos os seus recursos se esgotaram, acabaram, não tem mais nada, não tem mais esperança, não tem mais possibilidade, e Deus é poderoso para virar um jogo, Deus é poderoso para virar a mesa, Deus é poderoso para mudar a situação. Louvado seja o Senhor. E aqui notem comigo que Deus exige dela três atitudes da Agar. Primeiro, mudança posicional. Ergue-te, ergue-te. Porque às vezes a postura física, irmãos, é um resultado da postura emocional. Você já jogou a toalha, você não acredita mais, você já desistiu. Então você precisa levantar. Posição de combate, posição de jornada. Ergue-te. Segunda postura de mudança de atitude em relação ao filho. Levanta o rapaz. Sabe o que eu acho bonito? Eu acho isso aqui incrível. Versículo 17 diz que Deus ouviu a voz do menino. Quantos anos tem um menino? 17. Você não chama um rapaz de 17 anos de menino. E de vez em quando eu escuto na igreja assim: agora nós vamos dar oportunidade para as crianças de 2 a 11 anos irem para uma salinha especial, e os meninos de 11 anos balançam a cabeça. Eu sou menino não. Que negócio vocês me chamaram de menino. Não é verdade? Menino de 11 anos quer ser mais de menino, mas não, ele não é menino, ele é um junior, um pré-adolescente, mas menino ele não quer ser mais. Quando se trata do mimo de Deus, de um rapaz de 17 anos que está morrendo, Deus está dizendo, ele é tão vulnerável como um menino, tão vulnerável como um menino. Qual a característica do menino? Ele não sabe cuidar de si mesmo, ele não sabe proteger a si mesmo, entregue a si mesmo, ele é vulnerável demais. Mas qual é a palavra da mãe agora? Para a mãe não é menino. Ergue-te, e faz o quê? Levanta o rapaz, levanta o rapaz. 17 anos é um rapaz. Está na hora de você e eu, pai e mãe, avô e avó, levantarmos aqueles que Deus nos deu. Primeiro você levanta, depois você levanta seus filhos. A atitude primeira é do pai e da mãe. Levanta-te, e levanta o rapaz, levanta a moça. Terceira mudança de atitude em relação ao futuro. Olha aí o versículo 18: porque eu farei dele um grande povo. Em vez de uma sepultura, uma grande nação. Louvado seja o Senhor. Terceiro lugar, Deus providencia escapes milagrosos para Agar, quando seus recursos estavam falidos. Leia o verso 19 comigo, a uma só voz, toda a igreja. Abrindo-lhe Deus os olhos,
viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Eu acho isso aqui impressionante, porque o texto diz que Deus não abriu um poço, Deus abriu os olhos dela. E eu não sei se o poço já existia, ou se Deus abre um poço na hora, mas não adianta abrir um poço sem primeiro abrir os olhos. É a mesma história lá do Eliseu e do servo dele, do Geazi. Ele olha e o que é que ele vê? Um exército inimigo. O que ele vê? Ameaça. O que ele vê? Prelúdio da morte. E Deus diz, Eliseu orou e disse: Deus, abra os olhos dele, para ver o que os olhos humanos não podiam ver. Um exército poderoso de Deus acampado ao redor. Tem hora, irmãos, que nós precisamos ter os olhos abertos por Deus, porque a providência de Deus resolve o problema bem pertinho de nós, e às vezes se nós não tivermos olhos abertos, não vamos ver a providência de Deus. O que eu estou lhe dizendo nesta manhã é que Deus pode reverter a situação e criar um fato novo, que onde tinha sentença de morte, tem provisão para a vida. Louvado seja o Senhor. Finalmente, irmãos, finalmente, quarto lugar, Deus cuida do futuro de Agar, enquanto ela pensava que só tinha passado. Olha os versos 20 e 21 comigo, todos juntos, a uma só voz, vamos ler. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Ela era egípcia, casou com a moça da terra do Egito, ficou na família. Parecia que era o fim, e era apenas o começo de uma grande história, de um grande livramento, de uma grande providência. Eu encerro dizendo a você que este Deus que conhecia Agar, que chamou pelo nome de Agar, que reverteu o diagnóstico sombrio de Agar, é o mesmo Deus que você e eu adoramos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, para sempre o mesmo. O que Ele fez, Ele faz e fará, porque Ele é imutavelmente o mesmo Deus todo-poderoso, misericordioso, e que quando chegamos ao fim da linha, ao fundo do poço, Ele ainda tem solução para a nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Receba a nossa gratidão, ó Deus, pela Tua palavra. Hoje, quando nós comemoramos o dia da Bíblia, e quando hoje abrimos a Bíblia, e quando hoje lemos a Bíblia, e quando hoje meditamos na Bíblia, nós encontramos um tesouro inesgotável, uma mina que quanto mais se cava, mais tesouros aparecem. Ah, Deus, abre os olhos da nossa alma, para vermos a grandeza da Tua bondade, e rogamos-te, Senhor, para que diante das lutas, dos desafios, dos encontros e desencontros, das alegrias e choros na família, possamos encontrar em Ti alento para o nosso coração, resposta para as angústias da nossa alma, e que possamos confiar que mesmo quando não vemos uma saída, Tu tens uma saída, mesmo quando o cenário está totalmente escuro, Tu acendes a lâmpada da Tua providência. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém.